Graça e paz de Jesus Cristo para a sua vida. Todos os dias, compartilhamos uma palavra de fé para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Hoje, o nosso tema é Isaías 41:10. Não temas, Deus está contigo até nos dias mais difíceis. Antes de começar, já aproveita e deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais reflexões como esta. No final, deixa seu comentário. Queremos muito saber o que você achou. Vamos para a mensagem. Há dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, busca respostas, mas tudo o que recebe é o eco do próprio clamor voltando ao coração cansado. É nesses momentos que a fé é colocada à prova e o medo se torna um visitante constante. O medo de perder, o medo de falhar, o medo de estar sozinho. Mas e se eu te dissesse que mesmo nesse aparente vazio, há uma presença constante? Que Deus não se ausentou, apenas trabalha em silêncio para fortalecer o que dentro de você ainda resiste? Isaías 41:10. Não é uma simples promessa escrita há séculos. É uma convocação divina para que você se levante, mesmo ferido. Quando Deus diz, não temas porque eu sou contigo, Ele não está oferecendo um consolo passageiro. Ele está revelando uma verdade eterna. A sua presença é a força que sustenta o coração humano diante da dor. Essa mensagem não foi feita para quem está no auge da vida, mas para quem sente o chão escapar sob os pés. Deus nunca prometeu ausência de problemas, mas garantiu presença em meio a eles. É por isso que, mesmo nos dias mais difíceis, quando o desespero tenta dominar, Ele sussurra, eu te esforço. Ele não te observa de longe. Ele entra na batalha com você. Cada lágrima que cai é conhecida por Ele. Cada pensamento confuso é ouvido. E cada passo vacilante é sustentado por sua mão firme. Quando o medo tenta te paralisar, a voz de Isaías 41:10 ressoa como uma âncora espiritual. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que o Deus que criou o universo está dizendo, você não vai cair porque eu te seguro. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível. Talvez o diagnóstico, a perda, a solidão ou a incerteza estejam te sufocando. Mas se há uma certeza que jamais muda, é esta: Deus continua contigo. Mesmo quando você duvida, Ele permanece fiel. Mesmo quando você questiona, Ele continua presente. E é essa verdade que transforma o medo em confiança, o desespero em esperança e a fraqueza em força. Nos próximos minutos, você vai descobrir que esse versículo não é apenas uma frase bonita para decorar, mas um convite profundo para viver com coragem diante das tempestades. Porque quando Deus está contigo, o impossível deixa de ser ameaça e se torna oportunidade de testemunhar o poder da fé. Houve um tempo em que tudo parecia fugir do meu controle. As orações pareciam bater no teto e cair de volta sobre mim, pesadas, sem resposta. Eu acordava com o coração apertado, me perguntando se Deus ainda me ouvia. Foi nesse momento, no limite entre a fé e o desânimo, que Isaías 41:10 deixou de ser apenas um versículo e se tornou um encontro pessoal com o próprio Deus. A verdade é que só compreendemos a profundidade dessa promessa quando a vida nos empurra para o deserto. Enquanto tudo vai bem, é fácil acreditar que Deus está presente. Mas é no silêncio, nas perdas e nas noites sem sono que descobrimos quem realmente sustenta nossa alma. Foi assim comigo. Eu aprendi que Deus não se mostra com barulho, mas com constância. Ele não chega gritando, mas permanece quando tudo o resto se cala. Lembro-me de um dia em que tudo o que eu podia fazer era respirar e repetir em voz baixa, não temas, porque eu sou contigo. Naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar. Não era uma emoção passageira, nem uma resposta imediata. Era paz,
uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias, mas que vinha de um lugar que o medo não podia alcançar. Foi ali que percebi que Deus não havia me abandonado, apenas estava me ensinando a depender dele de um modo mais profundo. Essa é a essência da fé. Continuar crendo quando nada parece funcionar. É olhar para a dor e dizer, mesmo assim, eu confio. É nessa confiança silenciosa que Isaías 41:10 ganha vida. Deus não apenas promete estar conosco, Ele promete agir dentro de nós, moldando nossa força, ampliando nossa fé e renovando o que parecia perdido. Se você está vivendo um tempo assim, saiba que essa palavra não é teoria espiritual. É um lembrete real de que o mesmo Deus que sustentou profetas, reis e servos fiéis continua sustentando você hoje. O mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto ainda guia seus passos, mesmo quando o caminho parece escuro. A presença dele não depende do que você sente, mas do que ele é. E ele é fiel. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras foram pronunciadas em um dos momentos mais delicados da história de Israel. O povo vivia em exílio, longe da sua terra, com a fé desgastada e o coração cansado de esperar por libertação. Tudo parecia perdido. As promessas de Deus pareciam distantes demais, quase irreais diante da dor que sentiam. Foi nesse cenário de desespero coletivo que Deus falou por meio de Isaías. Ele não ofereceu um caminho rápido de saída, nem um milagre imediato. Ele ofereceu a sua presença. É interessante perceber que Deus não diz, não temas, porque eu vou resolver tudo agora. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Isso muda completamente a perspectiva. O foco deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar na presença divina. Deus não promete ausência de lutas, Ele promete presença constante em meio a elas. E é essa presença que transforma o desespero em resistência, o medo em fé e a incerteza em esperança. Cada palavra do versículo carrega um propósito. Quando ele diz, não te assombres, ele está nos chamando a olhar para a realidade com os olhos da fé e não com os olhos do medo. Quando afirma, eu sou o teu Deus, ele está reafirmando uma aliança. Não é uma relação distante, é uma comunhão íntima e pessoal. Ele se compromete com o seu povo de forma absoluta. E quando promete, eu te esforço, ele revela algo ainda mais profundo, que a força que precisamos não vem de nós, mas dele. Essa é uma das maiores verdades espirituais que Isaías 41:10 carrega. Deus não exige que sejamos fortes antes de agir. Ele nos torna fortes enquanto age conosco. É um processo, é um movimento de dentro para fora. Enquanto o povo lamentava o exílio, Deus estava formando neles uma fé mais sólida, um caráter mais dependente, um amor mais maduro. Quando ele declara, eu te sustento com a destra da minha justiça, está dizendo que não há força ou injustiça neste mundo capaz de arrancar você das suas mãos. A destra representa autoridade, poder e domínio. E é com essa mão, a mesma que criou o universo e moldou o homem do pó, que Deus sustenta cada um dos seus filhos. Quando você compreende o contexto desse versículo, entende que ele não é apenas uma mensagem de consolo, mas uma estratégia divina para enfrentar o medo com fé. Isaías 41:10. É um lembrete de que mesmo quando tudo ao redor desmorona, há uma promessa que permanece firme. Deus está presente, agindo, sustentando e guiando o seu caminho. Isaías 41:10 não é uma mensagem de conforto superficial.
É uma revelação profunda sobre o modo como Deus age quando o medo tenta dominar o coração. Quando ele diz, não temas, não está oferecendo apenas um conselho, está proferindo uma ordem espiritual revestida de amor. É como se dissesse, eu sei que o medo virá, mas não deixe que ele governe você, porque eu estou aqui. Esse não temas não exige frieza emocional nem força humana. Ele é um convite à rendição. É Deus dizendo, você não precisa ser forte sozinho. O medo é uma das armas mais sutis que o inimigo usa para paralisar a fé. Ele distorce a realidade, amplifica as incertezas e faz o coração duvidar do cuidado divino. Mas quando o não temas de Deus ecoa dentro de nós, ele quebra esse ciclo, porque o medo se alimenta do desconhecido, enquanto a fé se ancora no eterno. Quando Deus afirma, eu sou contigo, ele está declarando que sua presença é maior do que qualquer circunstância que te ameaça. Agora observe a progressão divina da promessa. Primeiro ele diz, eu sou contigo, presença. Depois, eu sou o teu Deus, identidade. Em seguida, eu te esforço, fortalecimento. Depois, eu te ajudo, intervenção. E por fim, eu te sustento com a destra da minha justiça, segurança. É uma construção perfeita, uma sequência de verdades que mostram como Deus se envolve em cada etapa do nosso processo. Ele não apenas aparece no fim da luta, ele caminha conosco desde o Bitsontus, primeiro passo. Essa revelação mostra que o poder de Deus não está em evitar que passemos por dores, mas em garantir que a dor não nos destrua. Quando ele diz, eu te esforço, está dizendo que vai emprestar a própria força dele. E isso é algo grandioso, porque a força de Deus não falha, não se esgota, não vacila. É uma força que vem do alto e invade o coração, transformando fraqueza em coragem. A expressão, eu te ajudo, revela a ternura do Pai. Ele não envia ajuda distante, ele se torna a ajuda. A palavra hebraica usada aqui indica um auxílio pessoal e direto. Significa que Deus se inclina até onde você está, entra no seu caos, toma parte na sua dor e começa a restaurar o que foi quebrado. Ele não observa sua luta de longe. Ele entra nela para garantir a vitória. E quando ele promete, te sustento com a destra da minha justiça, é o ponto máximo da revelação. A destra de Deus é símbolo de autoridade e domínio. Quando ele te sustenta com essa mão, está afirmando que nenhuma força contrária poderá te derrubar. O inimigo pode tentar, as circunstâncias podem te balançar, mas a mão que te segura é mais firme do que qualquer tempestade. A promessa de Isaías 41:10 só se torna real quando deixamos de vê-la como uma teoria distante e começamos a aplicá-la no cotidiano. Não é sobre decorar palavras, é sobre vivê-las em meio ao caos. A fé que transforma não nasce no conforto, mas nas circunstâncias em que o medo tenta tomar o lugar da esperança. E é exatamente ali que essa palavra ganha vida. Quando Deus diz, não temas, Ele está te chamando a mudar o foco. O medo sempre direciona os olhos para o problema. A fé, porém, direciona o olhar para quem está acima dele. Então, o primeiro passo para viver Isaías 41:10 é realinhar o olhar. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa mudança de perspectiva faz com que o sofrimento deixe de ser punição e se torne transformação. Outra forma prática de aplicar essa promessa é entender que Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele não se atrasa e nem se adianta. Ele chega no momento exato em que sua presença é mais necessária. Quando o medo tentar te dominar, respire fundo e declare com convicção, o mesmo Deus que prometeu está comigo agora. Essa declaração não é negação da dor, é afirmação de fé em meio a ela.
O eu te esforço é um lembrete de que você não precisa ter todas as respostas, nem toda a força. Quantas vezes tentamos resolver tudo com as próprias mãos e acabamos exaustos, frustrados, sentindo que falhamos? O segredo é reconhecer que a força de Deus atua justamente onde a nossa termina. Quando você chega ao limite, é ali que ele começa. A fé não é resistência teimosa, é rendição confiante. E talvez o maior desafio seja viver o eu te sustento de forma prática. Sustentar implica confiar. Deus não prometeu eliminar o vento, mas garantir que o barco não afunde. Isso significa que, mesmo quando tudo parece fora de controle, há uma força invisível te mantendo de pé. Essa sustentação divina é o que impede o coração de desmoronar diante das perdas, das rejeições, das respostas que não vieram. Agora, pare por um instante e reflita. O que hoje está tirando a sua paz? Qual medo tem roubado o seu descanso? Entregue isso a Deus agora, onde você estiver. Feche os olhos por um segundo e ouça como se Ele estivesse dizendo diretamente a você: Filho, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Essa é a voz que o medo não quer que você escute, porque ela é a voz que o vence. A verdadeira fé não é medida nos dias de sol, mas nas noites em que tudo parece desabar. É quando a alma se sente cansada e o futuro parece incerto que a voz de Isaías 41:10 ganha um novo significado. Não temas, porque eu sou contigo. Essa não é uma frase de consolo, é uma declaração de poder. É o próprio Deus reafirmando que, enquanto Ele estiver presente, nada poderá te destruir por completo. O medo pode gritar, as dúvidas podem insistir, mas há algo mais alto e mais forte: a fidelidade de Deus. Ele não muda conforme as circunstâncias, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Quando você entende isso, o coração começa a se acalmar. A esperança deixa de ser um desejo vago e se torna uma convicção firme. Você passa a perceber que não precisa entender todos os porquês, porque confia em quem sabe o propósito de cada coisa. A presença de Deus não é teórica, ela se manifesta em detalhes. Às vezes é um silêncio que conforta, outras vezes é uma lembrança que surge do nada e renova a fé. Pode ser uma palavra dita por alguém, um versículo que salta diante dos olhos, uma paz que chega sem explicação. É assim que ele age, de forma sutil, mas poderosa. Ele não precisa mudar o cenário para mudar o coração. Ele transforma você primeiro e depois transforma o que está ao redor. Quando Isaías escreveu essas palavras, ele não estava falando a um povo forte. Ele falava a corações quebrados, pessoas que já tinham perdido quase tudo. E é justamente aí que a promessa ganha força. Porque Deus não escolhe momentos fáceis para falar. Ele fala no meio da dor, quando ninguém mais parece ouvir. É nesse ponto que sua voz se torna mais nítida, porque é quando o coração está mais sensível para escutar. Essa promessa é uma âncora. E uma âncora não impede o mar de se agitar, mas impede o barco de ser levado pela correnteza. Isaías 41:10 é essa âncora espiritual. Ela não elimina as tempestades, mas impede que você se perca nelas. Quando o medo tentar te derrubar, lembre-se, Deus já declarou que te sustenta com a destra da sua justiça. Essa mão é a garantia de que nada pode te arrancar do lugar onde Ele te firmou. Então levante a cabeça, mesmo que ainda doa. Continue caminhando, mesmo que ainda haja lágrimas, porque o Deus que prometeu estar contigo não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele continua ao seu lado, guiando cada passo, mesmo que o caminho ainda pareça incerto. A esperança não é negar a dor, é acreditar que ela não será o fim. Chegamos ao ponto em que a mensagem de Isaías 41:10
deixa de ser apenas escutada e passa a ser vivida. Não temas, porque eu sou contigo. Não é apenas um versículo para momentos de fraqueza, é um lembrete para toda a vida. Em cada batalha, em cada lágrima, em cada passo incerto, Deus continua, dizendo: eu estou aqui. E quando essa voz é ouvida no coração, o medo perde força, porque a fé cresce quando se lembra de quem está no controle. Talvez você esteja ouvindo essas palavras num tempo em que tudo parece sem saída. Talvez já tenha tentado de tudo e nada parece mudar. Mas Deus quer te lembrar hoje: o que parece fim para você é apenas o início de algo que Ele está prestes a reconstruir. O medo diz que acabou, mas Deus diz: ainda não. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Essa é a essência da esperança cristã. Saber que o autor não abandonou o texto, mesmo quando a página aparece em branco. Isaías 41:10 é mais do que uma promessa. É um pacto eterno entre Deus e aqueles que confiam nele. Ele não se limita a palavras ditas no passado, porque continua vivo no presente. Quando você se sente fraco, ele te esforça. Quando sente que não há mais saída, ele abre um caminho. Quando pensa que não vai aguentar, ele te sustenta. Essa é a fidelidade de um Deus que não muda, que não falha e que não desiste de você. Hoje, a escolha está diante de você. Continuar sendo guiado pelo medo ou caminhar sustentado pela presença. A primeira opção te paralisa, a segunda te liberta. O medo te prende ao que passou, mas a fé te conduz ao que Deus ainda vai fazer. É por isso que essa mensagem precisa sair da mente e descer ao coração. Porque quando ela se torna verdade dentro de você, o impossível deixa de intimidar e começa a revelar o poder de Deus. Se essa palavra falou contigo, declare agora, com fé e convicção: eu confio, porque Deus está comigo. Diga isso não como quem repete uma frase, mas como quem assume uma verdade espiritual. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado do mesmo. Pode ser que você seja a voz que Deus quer usar hoje para restaurar a fé de outra pessoa. A promessa está feita. O medo já foi vencido. E o Deus que sustenta o universo continua sustentando você. Essa é a mensagem de Isaías 41:10. Um convite à coragem, um lembrete de fidelidade e um testemunho vivo de que Deus está contigo até nos dias mais difíceis.